eu estou começando o curso DNA do Sucesso. Este curso, ele surgiu com uma história, assim, de muitas incertezas. Então, antes de começar as lições do curso DNA do Sucesso, eu quero falar para vocês como que surgiu essa ideia do DNA do Sucesso. É o seguinte, desde criança eu sempre busquei o sucesso. Com 10 anos de idade eu já comecei a vender verdura na rua, né? E aí é o seguinte, quando chegava aqueles caminhões para descarregar tijolos, a gente já ia lá, corria lá para ajudar a descarregar, para ganhar um troquinho, então sempre foi assim. Aí quando eu fiz 14 anos, eu comecei meu primeiro serviço registrado em carteira, e fui trabalhando. Cheguei a ser bancário, com 18 anos eu comecei a escrever, escrevi meu primeiro livro, eu era o pregador itinerante na igreja, né? Andava tudo quanto é cidade, estado de São Paulo, tá? Já estive em alguns estados, em Tocantins, estive em Goiás, estive em Minas Gerais, estive em Rio de Janeiro, tá? Alguns estados aí do Brasil aí. Mas foi mais cidades do estado de São Paulo, né? Mais ou menos umas 120 cidades do estado de São Paulo já estive quando era o garoto, tá? Etc. Era um menino muito requisitado. E eu, quando eu tinha 24 anos, eu ganhei de vereador na minha cidade. Fui eleito vereador. E aí acontece. E aí eu já quis dar um passo maior que a perna, né? Ia ser candidato a prefeito já na próxima eleição. Peguei e resolvi sair candidato de vice. Sair candidato de vice-prefeito e perdi a eleição. Aí no dia 2 de janeiro eu fui numa padaria tomar um café. Eu estava aí com meus 28, 29 anos, uma coisa assim. E ali tinha uma proposta para você trabalhar de vender cursos assim de matrículas em escolas de informática. Naquela época era febre. Na década de 2000 era febre, 90, 2000 era febre você fazer curso de informática, tá, etc. Escolas de informática, cada esquina tinha uma escola de informática, era uma coisa impressionante. E aí, eu fui trabalhar eu cheguei lá no local, mais ou menos 35 km da minha casa, peguei meu carrinho, naquela época era um Palio 98, 97, 98. Aí quando eu cheguei lá, no escritório de telemarketing, tinha umas meninas e tinha um rapaz chamado Marcelo, japonês, e eu fui fazer dupla com ele. Eu sei que nós estouramos. Em poucos dias, em poucas semanas, nós colocamos mais de 100 alunos dentro de uma escola. Foi uma coisa assim de louco, tá? Você saía das casas das pessoas com promissório assinado, você saía com cheque, você saía com dinheiro, era coisa de louco. Aí você chegava, você dava tudo na mão do dono do negócio. E aí, gente, esse foi meu primeiro fracasso. Certo? E aí eu comecei assim, ficar deslumbrado. Falei, puxa vida, em pouco tempo, vamos colocar aí, coisa de 26 anos atrás, eu tinha mais ou menos o equivalente hoje para receber 30 mil reais. 30 mil reais em termos de 40, 50 dias. Aí eu peguei a minha esposa, minha filhinha pequena, aluguei minha casa e aluguei outra casa na cidade vizinha para mim gastar menos dinheiro, né, com combustível, tá, etc, para a logística ficar mais fácil. Gente, uma semana depois que eu estava morando ali e já estava atrasado para receber o pagamento. E o cara falou, não, nós vamos pagar, vocês têm uma comissão boa, tá, etc, porque a primeira parcela ficava lá pro dono do escritório. E a partir da segunda parcela a gente tinha a parcela, parece que a gente tinha 30% ou 40%, uma coisa assim. Eu sei que era muito aluno, era coisa de louco. E eu e o Marcelo. E aí a gente chegou lá um dia para trabalhar, resultado, o escritório fechado, gente. O escritório fechado. E aí o cara fugiu com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho. Aí nós ficamos a ver navio.